Olá, queridos, tudo bem? E aí, minha gente, meus caríssimos irmãos, boa noite. Boa noite, como vocês estão? Vamos esperar aqui as pessoas entrarem, ver como é que está o áudio e a imagem. Olha o Jonas, obrigado, Jonas. Me ouve bem, me escuta bem, Jonas? Olha, Roosevelt, muito obrigado. Muito obrigado, gente, para quem está entrando agora, obrigado mesmo. Muito obrigado. Vocês, boa noite. Estão me ouvindo bem, me vendo bem, né? Pelo jeito, tudo bem? Ótimo, muito bom. Muito bom. Olha aí, minha esposa acaba de entrar. Salve Maria, Roosevelt, salve Maria. Gente, sejam bem-vindos, viu quem está entrando agora? Muito obrigado pela presença, queridos e queridas. Tudo bem, não é? Espero que esteja tudo bem com vocês, viu? É isto, vamos esperar um pouco para as pessoas entrando, para pegar todo o conteúdo que a gente quer passar para vocês hoje, viu, gente? Olha, enquanto isso eu vou dando alguns avisos. Hoje eu não pretendo, viu, queridos? Mas eu me conheço também, eu sei que eu não me aguento. Mas nós temos aí 1 hora de live, não é? Ei, Natália, Deus te guarde. Um abraço no seu irmão, viu? Obrigado. Minha filhada. É isto. Bom, registrando a presença aqui do Centro Dom Bruno, muito obrigado. Obrigado a todos que estão aqui, muito obrigado mesmo, queridos. Vocês são muito especiais. Bom, gente, hoje nós vamos falar de uma personalidade, talvez uma das personalidades mais conhecidas na história humana, mais estudada, mais falada, e sobre a qual ainda existe muita névoa, para dizer o mínimo. Né? É uma personalidade da história humana sobre a qual se fez muita propaganda. Né? E até hoje, depois de tantos documentos já divulgados, até hoje nós temos muito apreço por ela. Não é ninguém mais, ninguém menos do que Napoleão Bonaparte. Então, a nossa live de hoje vai se concentrar na vida, na figura deste imperador francês, Napoleão Bonaparte. É claro que uma live me limita muito, eu tenho muitos dados, eu já pesquisei muito sobre a vida de Napoleão Bonaparte, a ponto de chegar a uma conclusão que não é bem-vinda em muitos lugares, não é? Mas é uma conclusão verdadeira, não é? Que Napoleão Bonaparte foi, além de um grande perseguidor da igreja, um dissimulado, um ímpio, não é? Acima de tudo, e um pérfido traidor. Napoleão não tem nenhuma grandeza que todo mundo fala, a não ser que a gente pense, não é, com a cabeça do mundo, que nós não podemos pensar, nós somos católicos. Nós somos cristãos, nós não podemos ter a cabeça do mundo. Nosso Senhor Jesus Cristo mesmo disse, não adianta nada ganhar o mundo inteiro, e olha que Napoleão nem ganhou o mundo inteiro. Nem ganhou o mundo inteiro. Não adianta nada ganhar o mundo inteiro se você perde a sua alma. E de fato Napoleão foi excomungado pelo Papa Pio VII em 1809. Uma excomunhão que pode ter sido levantada depois, retirada depois, há uma dúvida, mas de fato, o que nós temos como certo é que ele foi excomungado. Não é? O Papa o considerou como anátema em 1809. Então, mas nós temos muito apreço por ele. Muitos livros se publicam sobre ele, aquelas fotos imponentes de um grande general, de um grande militar, não é? As suas campanhas militares quase todas foram vencidas. De fato, ele conquistou praticamente toda a Europa, indo até os umbrais ali próximo à Rússia. Ele foi da Espanha para a Rússia, ele fez um império grande, não é? Mas tudo com base em perfídia, dissimulação, traições. Não é? Uma coisa impressionante, gente. Uma coisa impressionante como Napoleão teve todos os vícios que o homem pode ter. E mais impressionante ainda é como é que ele hoje é considerado um grande herói. Um grande herói. Inclusive, queridos, por grandes católicos. Grandes eruditos católicos consideraram Napoleão um homem a ser invejado. Um grande homem
que teria resgatado a cristandade só porque ele uniu os povos, uniu sob a base da tirania. Uniu sob a base da tirania. Primeiro que ele cometeu o pior nepotismo já que existiu na história. Nem os imperadores psicopatas romanos como Nero conseguiu fazer o que ele fez. Ele colocou todos os irmãos e os parentes nas nações. Quer dizer, Napoleão é um caso engraçado porque, assim, no Brasil, por exemplo, você tem um nepotismo no Brasil, assim, o juiz que põe a esposa no gabinete dele, etc e tal. Não. Napoleão não pensava pequeno, não. Napoleão colocou os 4 irmãos dele para serem governantes de nações. De nações. O Napoleão é uma coisa impressionante. O nepotismo que Napoleão promoveu foi impressionante. Não é? Um irmão dele foi rei da Espanha, o outro foi rei da Westfália. Não é? Um dos irmãos dele, o segundo irmão, Luciano, foi príncipe de um condado na Itália. Quer dizer, Napoleão cometeu um nepotismo que nunca tinha se visto na história. Ele não colocou em cargos, ele colocou em nações. Então Napoleão foi um homem que viveu da dissimulação, da traição. Os territórios que ele conquistou na base da traição. Ele soltava um comunicado. Quando ninguém esperava que ele invadia. Curiosamente, o único que conseguiu dar um bolo nele foi Dom João VI. Não é? E conseguiu estrategicamente dar um bolo nele. Não é? Mas de resto, ele foi um homem que não merece, na minha opinião, na minha humilde opinião, esta áurea toda. Não merece. Não é? Agora, para começar, e nós temos muitas coisas interessantes para trazer aqui, muitas coisas interessantes, e eu quero com a live de hoje, e que o meu desejo aqui não é, quer dizer, o Napoleão é um homem que já morreu, enfim, meu desejo aqui não é falar contra um homem, bater em cadáver, não é? É só para reestabelecer a verdade histórica. Tem que estabelecer a verdade histórica, porque eu acho que os homens precisam receber de nós o julgamento conforme a sua verdade de vida, e não conforme os mitos que são espalhados. E sobre Napoleão tem muitos mitos, e eu quero desfazê-los todos aqui hoje, se nós tivermos tempo, e se der para fazer, porque tem muitas informações que eu separei. Espero que eu consiga passar tudo hoje para vocês. Tá bom? Tá bom, queridos? Então é isto. Bom, de maneira geral, Napoleão nasce em 1769 e ele morre em 1821. Perfeito? Ele nasceu numa ilha francesa, Córcega. É uma ilha francesa do Mediterrâneo. Não é? Ele foi filho de pessoas que tinham ascendência italiana, por isso o nome dele Bonaparte. Não é? E ele foi um oficial da artilharia francesa. Então ele foi um soldado francês. Não é? E a vida dele foi desconhecida. Até que em 1804 ele é nomeado, ele se nomeia, na verdade, não é? Em 1800 ele se nomeia primeiro cônsul da França. Em 1804 ele se declara, depois de ter controlado o Senado francês, ele se declara imperador, ganhando inclusive o direito de dinastia, os filhos dele poderem ocupar o trono. E ele perde o poder em 1814. Então ele sobe ao poder em 1800, não é? E ele perde o poder em 1814. Gente, em 14 anos, este homem fez o que podia e o que não podia. Só para vocês terem uma ideia. Ele colocou na prisão 2 papas
Papa Pio VI e Pio VII, ele invadiu os territórios papais, retirou a guarda papal, isso para dizer só o que ele fez com a igreja. Forçou o Papa Pio VII a assinar uma concordata submetendo a igreja ao Estado francês. Ele prendeu todos os cardeais romanos que estavam em Roma com o Papa. Os bispos de Roma ele encarcerou. Isso só para vocês terem uma ideia do que foi esse homem. E se nós, pelo menos nós católicos, eu não digo os outros, mas nós católicos temos condições de admirar uma personalidade dessa. Não tem sentido isto. Não tem sentido isto. Então, ele ocupa o poder até 1814. Em 1814, ele é expulso por uma coalizão de países. Não é? E ele é preso. Em 1815 ele consegue a proeza de voltar. Ele consegue a proeza de voltar e ocupa o poder de novo na França por mais alguns meses. Então o poder de Napoleão acaba mesmo em 1815, quando ele é preso na ilha de Santa Helena, uma ilha inglesa. Perfeito? Pois bem, então aqui nós temos rapidamente um traçado da vida de Napoleão. Um traçado da vida dele. O que fez esse homem famoso? O que fez esse homem famoso? A sua artimanha militar. Porque nós tivemos as famosas guerras napoleônicas, não é? A última foi contra a Rússia, ele se deu mal, mas a grande maioria ele venceu. Nas guerras napoleônicas. E ele foi conquistando os povos. E cada povo que ele conquistava, ele botava um parente dele. Um parente dele. Perfeito? Pois bem, vamos ver como é que Napoleão chega ao poder. Não é? E aí nós temos que ter um pouco de calma para ver o seguinte, gente. O que acontece? Revolução Francesa, estoura 1789. Estoura a Revolução Francesa. Ela já vinha sendo preparada por uma revolução cultural. Mas a ação militar da Revolução Francesa acontece em 1789. 1789, a Revolução Francesa estoura na França. Evidente. Pois bem. Ponto. Robespierre. Então aí nós temos, na Revolução Francesa, quando a Revolução Francesa estourou, o rei Luís XVI foi preso. O rei que governava na época, Luís XVI, um rei muito bom, muito piedoso, foi preso. Quem é que assume o poder? A chamada Assembleia Nacional Constituinte. Ponto. A Assembleia Nacional Constituinte é desfeita. Entra a chamada Primeira Convenção. Quem preside a convenção é Robespierre. Robespierre, junto com outros revolucionários, tocam o terror na França. Mais de 60 mil pessoas mortas só no governo de Robespierre. Robespierre perde o poder porque os crimes dele começaram a ser descobertos. E aí entra uma nova estrutura política na França chamada Diretório. O Diretório, ele vai de 1795, Luís XVI foi guilhotinado em 93, ele vai de 1795 a 1799. E aqui é que começa a vida de Napoleão, porque Napoleão até então era um ilustre desconhecido. Napoleão foi amigo íntimo de Robespierre. Quando o diretório era o centro do poder executivo, que era ocupado por 5 homens. Um deles, o Visconde de Barras. O Visconde de Barras. O Visconde de Barras era o homem mais poderoso da França depois de Robespierre. Robespierre perdeu o poder, foi guilhotinado por ordem do diretório, e o diretório guilhotinou Robespierre, guilhotinou todos os ministros de Robespierre, alguns revolucionários jacobinos,
E o diretório, curiosamente, não guilhotinou Napoleão, porque Napoleão foi amigo de Robespierre. Todos os amigos de Robespierre foram guilhotinados, menos Napoleão. Napoleão foi preso pelo governo do diretório. Depois de um tempo preso, ele foi solto. E o diretório, reconhecendo as habilidades militares dele, o diretório francês deu para Napoleão o encargo de ser chefe militar do exército francês na Itália. Então Napoleão foi solto e Napoleão vai para a Itália. Não é? Então, em 1795, Napoleão ainda não era conhecido. Napoleão vai para a Itália porque ele era um preso político, libertam Napoleão e libertam Napoleão sob a condição dele assumir a chefatura ou a chefia do exército francês na Itália. Ele vai para a Itália. E lá na Itália, ele se torna chefe militar das tropas francesas na Itália. Ponto. Não é? Agora, aí começam os problemas. Não é? Em 1796, então em 1795, Napoleão vai para a Itália. Em 1796, começam os primeiros problemas. Napoleão começa a apresentar uma fisionomia psicótica, já começa a apresentar um problema de caráter. Já começa a apresentar um problema de caráter. O que ele faz? Quem é que governa a igreja nessa época? 1796. Papa Pio VI. Gente, o Papa Pio VI estava com 80 anos de idade. O que Napoleão faz? Napoleão, por ordem do diretório da França, Napoleão começa a invadir os condados e ducados da Itália. Lembram que a Itália nessa época não era unida, não era unificada. A Itália era composta por vários reinos, ducados e condados. Perfeito? Então Napoleão começa a pegar o exército francês na Itália e começa a invadir vários territórios italianos para mostrar serviço para o diretório francês, para ganhar as confianças de Barras, do Visconde de Barras, que era dos 5 governantes do diretório, era o mais importante. Ele começa a invadir os territórios franceses. Aí, o que ele faz? Não é? Ele começa pelo norte da Itália e vem descendo. Mas lá no norte da Itália, quem é que ele encontra? O exército da Áustria. Porque ali a Itália faz fronteira com a Áustria. E o imperador austríaco, preocupado, manda um general dele lá para ali o que seria o norte da Itália e o sul da Áustria. O nome desse general, né, o nome desse general é Wurmser. Esse general é um general velho, já tinha prestado serviço para a Áustria. Napoleão vence esse general, cerca esse general em Mantua, na Itália, expulsa o general e conquista ali o norte da Itália para a França. Já no diretório, já na época do diretório, a França já começava a ter esse espírito imperialista e expansionista. Perfeito? Aí Napoleão o que faz? É uma das primeiras vitórias militares de Napoleão. Napoleão desce e vem para Roma. O Papa começa a ficar preocupado porque Napoleão está vindo para Roma. Napoleão era um mero chefe do exército francês lá na Itália. Ainda não tinha um cargo de grande relevância. Tinha relevância, mas não era grande relevância. O que ele faz? Em 1796, então, não é? Napoleão domina os territórios do norte da Itália, não é? E vai para Roma. Lá em Roma,
lá em Roma, não é? Ele resolve forçar o Papa Pio VI a assinar um documento com diversas exigências, dentre elas, abrindo mão do poder espiritual da Igreja em favor do Estado francês, do diretório que ocupava o poder na França. Várias exigências ele fez para o Papa Pio VI. O Papa Pio VI, evidentemente, não aceitou estas exigências. Não é? E aí, o que acontece? O Papa Pio VI, ele começa a ser visto como inimigo de Napoleão. O Papa Pio VI, então, é preso por Napoleão. O Papa tinha 80 anos de idade. Napoleão o prende, o retira de Roma e entra em território francês com o Papa. E o mantém preso. O Papa Pio VI. Não é? Aí que está o problema. Mas aí, ele diz o seguinte: antes de entrar em Roma, ele diz para o Papa: olha, eu vou entrar em Roma, mas não vou tocar em nenhum bispo e nenhum cardeal e vou respeitar as insígnias religiosas. Não vou invadir nenhum museu, nenhuma livraria. Vou respeitar os símbolos religiosos. E o Papa, então, permite que ele entre em Roma. Quando ele entra em Roma, porque Roma naquela época, o Papa tinha os territórios pontifícios, que não se resumia só a Roma. Quando Napoleão entra em Roma, então ele força o Papa a assinar este documento, a mando do diretório. Mas aí que está o grande problema. Por que Napoleão é um traidor e é um pérfido? Porque ele garantiu ao Papa que deixaria, né, os padres em paz, as relíquias em paz. A primeira coisa que Napoleão faz: prende o Papa, prende alguns bispos, prende padres e sequestra relíquias das igrejas e manda para a França. Aí começam os primeiros problemas. Não é? Por exemplo, ele prendeu o bispo de Bolonha, prendeu um cardeal muito piedoso que era bispo de Ferrara. Qual foi o crime deste cardeal? Distribuir publicamente a Sagrada Eucaristia. Napoleão achou isso inadmissível. Enquanto ele estivesse presente em Roma, não é? Ele roubou todos os... Olha, Napoleão roubou os tesouros de Nossa Senhora de Loreto. Saqueou a igreja de Nossa Senhora de Loreto, que guardava as relíquias. E sabe qual foi a carta que ele mandou para o diretório francês? Entre aspas: aos cidadãos diretores, envio-vos a Madonna com todas as relíquias. E isto, gente, foi um sacrilégio terrível, porque esta Nossa Senhora de Loreto, quer dizer, é uma imagem de madeira que tinha feito muitos milagres e muito venerada pelos católicos. Era uma imagem milagrosa, não é? E onde foi parar essa imagem? Lá na França, jogada num quarto, junto com outros ídolos que Napoleão trouxe quando ele foi para o Egito. Não é? Onde você pode ler isso? No jornal da época, chamado Monitor. Um jornal publicado em 1797. Nós temos a microfilmagem desse jornal. Basta saber ler francês que vocês veem tudo lá. O jornal da época publicou. Não é? Onde ele passava pela Itália, ele roubava os tesouros, as relíquias, as imagens. Não é? Ele começou a circular algumas cartas chamando o Papa Pio VI de homem imprudente, errado e de má fé. Ele forçou o Papa Pio VI. Olha, gente, ele ainda não era o imperador da França. Era um mero general, era um mero
comandante em chefe de uma tropa francesa na Itália. Ele obrigou o Papa Pio VI a revogar as bulas dogmáticas contra a seita constitucional, porque há anos atrás a Revolução Francesa obrigou a alguns padres, cardeais e bispos na França a assinar a Constituição Civil do Clero. E aí o Papa Pio VI publicou as bulas contra essa Constituição Civil do Clero. E Napoleão o obrigou a revogar essas bulas, mas ele não revogou. Não é? E é isto, meus caros. E aí Napoleão fez mais. Napoleão ameaçou de morte vários cardeais em Roma, inclusive o Papa Pio VI. Sabe o que um dos cardeais respondeu para ele? Este cardeal era macho, este era católico. Respondeu assim: a morte com que quereis assustar-nos, senhor general, é o início da felicidade da vida eterna prometida aos homens de bem. Mas se lembre de que ela também é o fim das prosperidades dos malvados e o princípio do seu suplício, se os remordimentos já não tenham começado. Este é um cardeal da igreja. Gente, o Papa Pio VI, para não ter problema com Napoleão, viu que ele era um psicopata, enviou o valor de 13 milhões de libras. Isso quebrou Roma, isso quebrou o Vaticano. Quebrou o Vaticano. Ele enviou 13 milhões de libras para acalmar a fúria de Napoleão. Para acalmar a fúria de Napoleão. Não é? Mas não adiantou nada. Napoleão continuou violando os territórios papais e a Itália inteira. A Itália inteira. É claro. E aí, gente? A Itália foi reduzida a uma miséria. O Vaticano foi reduzido a uma miséria. Roma foi reduzida a miséria. Napoleão corrompeu todo mundo. Pois bem. Não é? É claro que depois disto, o diretório francês viu em Napoleão um homem, um servo fiel, um homem que merecia ser condecorado. Aí o que aconteceu? Olha como são as coisas. Napoleão é enviado para o Egito. Sabe-se lá por quê. Napoleão é enviado para fazer uma expedição para o Egito, para conquistar algumas terras na França, no Egito. Antes de chegar no Egito, ele precisou passar por Malta. O que ele fez? Ele mandou um secretário dele sair do navio e avisar ao governante de Malta que ele não ia mexer nas igrejas, ele não ia fazer nada. Ele só ia passar por Malta. O que aconteceu? Ele tomou Malta. Prendeu os bispos de Malta. Prendeu alguns padres de Malta. E levou os padres com ele para o Egito. Recolheu todos os tesouros das igrejas de Malta. E ele foi para o Egito. Mas já fez isso de caso pensado, porque lá no Egito quem é que ele encontra? Os islâmicos. O Egito nessa época, nós estamos falando aqui, 1798, o Egito era a maioria islâmica, eram muçulmanos. O que fez Napoleão? Napoleão levou os padres católicos para o Egito, em cárceres, sequestrados, para, diante das autoridades islâmicas, dizer: olha aqui, meus caros, tá vendo? Estes padres são da religião católica, a mesma religião que expulsou vocês da Europa, na Idade Média. Olha o que eu fiz, eu prendi, eu estou lutando contra a Igreja de Cristo, que é inimiga de vocês.
Portanto, eu sou aliado de vocês. Olha que homem maligno. Maligno. Ou seja, ele aproveitou que tinha que passar por Malta, destruiu o catolicismo de Malta e foi para o Egito se comunicar com os islâmicos. Não é? Perfeito? E foi para o Egito. E aí, o que que Napoleão fala? O que que Napoleão fala para os soldados? Antes de chegar no Egito, o que que ele diz para os soldados? Vejam que sujeito dissimulado. Diz assim: os povos com os quais vamos lidar são maometanos. Seu primeiro artigo de fé é este: não há outro Deus, a não ser o Deus verdadeiro. E Maomé é seu profeta. Cuidado para não os contradizer. Manifesteis a seus mufits, a seus imãs, o mesmo respeito que haveis manifestado aos rabinos, aos bispos, etc. Aí ele chega no Egito, no Cairo, e às margens do Nilo, olha o discurso que ele faz para os islâmicos. Olha o discurso que ele faz. Isto em 1798 para 1799. Imãs, cades, os cades são os magistrados muçulmanos. Sheiks, não ignoro que vos dirão que venho para destruir vossa religião. Não os creiais. Respeito mais que os mamelucos a Deus, a seu profeta, ao Alcorão. Digam ao povo que somos amigos dos verdadeiros muçulmanos. Olhe o que ele fala para os muçulmanos. Não somos aqueles que destruíram o Papa? Lembram que ele prendeu o Papa Pio VI? Não somos aqueles que prenderam o Papa? Que destruíram o Papa? Esse mesmo Papa que dizia que era preciso fazer a guerra aos maometanos? Olha que sujeito, língua dupla. Não temos abolido a religião dos cavaleiros de Malta, porque estes insensatos diziam que Deus queria que se fizesse a guerra contra os muçulmanos? Porque foram os cavaleiros de Malta que expulsaram os muçulmanos da Europa. Por isso que ele passou em Malta, destruiu Malta para depois ir para o Egito. Olha que homem pérfido. Pérfido, Napoleão foi pérfido. Perfeito? Ele proclamou isso em 1797. Aí, olha o que um jornal em 1798 divulgou. A gente lê os jornais, gente. A gente lê as fontes primárias. Não é brincadeira, não. Não é brincadeira, não. Olha o que o jornal Monitor, de 17 de dezembro de 1798, publica. Quando Bonaparte se fez presente por ocasião do aniversário de Maomé, vestiu-se como os orientais e se declarou protetor de todas as religiões. Por isso mesmo o chamam de Al-Bonaparte. Gente, isso é ridículo. Coisa que não há de parecer indiferente à conquista de um sobrenome de tanta importância. Quer dizer, Bonaparte conseguiu no Egito ser conhecido como Al-Bonaparte, o representante de Alá. Mas veja, gente, isto é um circo. Olha só, seria cômico se não fosse trágico. Você imagina Napoleão fantasiado de muçulmano. Isso é um palhaço completo. Pois bem. Aí o que acontece? Olha o que acontece. Ele fica no Egito, não é?
ele fica no Egito até 1799, não é? 1798, final de 98 para 99. O que ele faz? Estava tendo dificuldade de chegar a mantimentos da França para o Egito. O exército de Napoleão já estava caquético, esquelético, todo mundo com fome. O que faz? Numa determinada noite, ele furtivamente se separa do exército dele, que ele comandava, pega um navio e volta para a França. Meses depois ele aparece na França. E o exército dele, como é que ficou lá no Egito? O exército dele ficou lá no Egito. Mas veja bem se tem... Ficou lá. E ele reaparece na França. O pessoal na França, inclusive, tinha dado o Napoleão como morto. Nem esperava que ele fosse voltar. Ele volta. De repente ressurge das cinzas. Lá na França. Aí quem é que ele encontra na França? Um padre. Mas tinha que ser um padre. Um padre. Um abade chamado Sieyès. Emmanuel Sieyès. Não é? Nome completo. Emmanuel Joseph Sieyès. Não é? E esse padre, ele pensa num golpe militar contra o diretório. E adivinha quem é que comanda militarmente esse golpe? Napoleão. Napoleão, então, não é? Em 9 de setembro de 1799, o diretório cai, não é? Porque Napoleão arregimenta, junta um exército e alguns soldados que eram fiéis a ele contra o diretório. E o diretório cai. Meus queridos, isso dia 9 de setembro de 1799. No dia 10 de setembro, no dia seguinte, vários corpos aparecem mortos nas praças de Paris, corpos de pessoas que eram ligadas ao diretório, magistrados, agentes públicos, que estavam contra o golpe militar de Napoleão. A mando do irmão dele, chamado Luciano Napoleão, não é? Luciano Napoleão, eles simplesmente matam todos aqueles que se levantavam contra esta rebelião militar. E aí, gente, é uma rebelião atrás de uma rebelião, não é? Veio Marat, Danton, Robespierre, não é? O diretório e agora Napoleão. Um psicopata atrás do outro. Perfeito? E aí, em 1800, Napoleão, vitorioso do golpe militar, ele proclama um triunvirato, né? Ele proclama o consulado geral e ele estabelece um triunvirato de 3 cônsules. Perfeito? No dia seguinte ele se proclama o cônsul geral, avocando para si todos os poderes políticos da França. Ele ainda não é imperador, ele é o cônsul geral da França, 1800. Cônsul geral da França. E ele proclama o consulado por 10 anos. Foi o prazo que ele deu. Não é? Aí vamos a alguns dados interessantes. Napoleão, nós não temos certeza se ele foi maçom. Não tem como ter certeza. Há os que dizem que ele foi, há os que dizem que ele não foi. Mas o que nós sabemos com toda certeza?
que seus 4 irmãos foram maçons. Mas não foram maçons simples, não. Foram maçons chefes das lojas maçônicas. Então vamos lá, relação deles. E aí eu vou dizer porque que essa informação é importante. Relação deles. José, rei da Espanha, grão-mestre do Grande Oriente francês e depois grão-mestre do Grande Oriente espanhol. Luís, rei da Holanda, venerável mestre da loja maçônica da Holanda. Jerônimo, rei da Westfália e grão-mestre do Grande Oriente da Westfália. Luciano, príncipe de Canino, que era um ducado italiano e membro do Grande Oriente francês. Leonardo, o que tem a ver isso que você está falando? Ora, o exército francês, 80% era maçom. Por que vocês acham que Napoleão, um doido que apareceu de repente do Egito, conseguiu dominar as tropas francesas contra o diretório francês, contra o Visconde de Barras, que era um dos homens mais poderosos do universo naquela época, porque ele tinha o controle da maçonaria através dos irmãos dele. Todo o exército francês ficou com ele. E digo mais, ele exerceu não só o controle militar através da maçonaria, como ele também exerceu o controle social, porque Josefina, que foi a mulher dele, Josefina, antes mesmo da Revolução Francesa, já tinha sido iniciada na loja feminina da maçonaria, chamada Loja Imperial da Adoção dos Francos Cavaleiros de Estrasburgo. Essas lojas maçônicas têm uns nomes que eu vou dizer. A famosa Loja Imperial da Adoção. Josefina era uma mulher muito importante da maçonaria e, inclusive, ela chegou a ser grã-mestre. Ela foi grã-mestre, não é? Do Grande Oriente feminino. Ela foi a chefe de todas as lojas maçônicas da França, do ramo feminino. Na época de Napoleão, o ramo feminino era dependente do Grande Oriente masculino. E com isto, a Josefina deu o controle social para Napoleão. Inclusive, meus caros, estes serviços que as primeiras damas fazem hoje, social, tem um pouco daqui. Não é? Então, Napoleão conseguiu ter os 2 domínios que ele precisava, o militar, com a grande loja do Oriente, e o domínio social com a influência da Josefina, que era uma mulher membro da maçonaria. Ponto. Isso pouca gente sabe, hein? Isso pouca gente sabe. Isso aí é coisa, gente, que ninguém vai... isso daqui é fruto de pesquisa. Tá bom? É fruto de pesquisa. Tá? Agora, querem uma prova? Se não estão satisfeitos? Em 1804, existiam 300 lojas maçônicas na França. Em 1814, quando Napoleão foi deposto, existiam 1.229 lojas. Aí eu pergunto para vocês, o que é isso? E as igrejas foram todas fechadas. Os cultos e as missas foram proibidas. As ordens religiosas caçadas. Aliás, a maior perseguição de Napoleão foi contra a ordem de São Vicente de Paula, os vicentinos. Isso é um problema. Como é que um católico pode admirar um homem desse? Eu fico aqui me perguntando porque um católico importante do nível de um Hilaire Belloc, inglês, tem um livro elogioso a respeito de Napoleão. Léon Blois tem um livro elogioso a respeito de Napoleão. Um católico nunca na vida pode pronunciar esse nome a não ser para dizer a verdade. Ele foi um homem pérfido e ímpio. Ponto.
E ele usou a mulher dele, Josefina, né? Josefina usou a mulher dele. Perfeito? Pois bem, aí o que acontece? Mas aí, gente, antes dele voltar do Egito, o Papa Pio VI, que ele prendeu antes de ir para o Egito, morreu. Quem sucede o Papa Pio VI? O Papa Pio VII. E no final do concílio que elegeu o Papa Pio VII, todos os cardeais comemorando, olha, temos um Papa. Sabe o que o Papa Pio VII disse? Não é? Começa a minha desgraça. Olha bem. Começou a minha desgraça. Ponto. O Papa Pio VII sabia o pepino que estava por vir. Pois bem. Não é? Então ele se faz primeiro cônsul em 1800. Sabe qual foi a primeira medida dele, gente? A primeira medida de Napoleão? Ele convida o Papa Pio VII para fazer uma concordata com ele. Aí todos os católicos da França, Napoleão quer, não é? Refrescar para a igreja. Tá bom. Ok. Ele prometeu ao Papa Pio VII que ele ia diminuir, olha só, ele não ia acabar, ele ia diminuir as perseguições à igreja. Não é? Ele ia diminuir. Mas ele fez isso aí, não é? Ele fez isso aí para dissimular, porque ele queria outra coisa. Ele queria aumentar e tirar o poder do Papa. Na verdade, o desejo de Napoleão sempre foi sentar no trono papal. Tanto que depois ele vai se declarar o imperador da igreja. É um maluco completo. Seria um palhaço de circo se ele não tivesse matado tanta gente, perseguido tanta gente. O Papa Pio VII acaba aceitando esta concordata. Ele aceita conversar. Porque ele sabia que Napoleão ia massacrar todos os cardeais e bispos da França. Ele aceita negociar. Conclusão para vocês vão cair para trás. Conclusão. Eles fecham uma concordata. O Papa Pio VII, um pouco a contragosto, concorda. O que Napoleão faz? O Papa Pio VII guarda uma cópia no Vaticano. O que Napoleão faz? Napoleão publica na França uma concordata com 21 artigos que ele acrescentou depois do Papa ter assinado. Tem sentido um negócio desse? Não é? Ele publicou uma concordata com 21 artigos, chamados artigos orgânicos, que o Santo Padre, o Papa Pio VII, não tinha negociado com ele. Imediatamente, quando o Papa Pio VII ficou sabendo disso, imediatamente o Papa Pio VII publicou, não é, uma carta dizendo que ele não tinha parte com aquela concordata. Perfeito? Então, aí começam os problemas. O Papa publica uma carta, não é? E diz que aqueles artigos foram clandestinamente colocados ali. Perfeito? Para vocês verem o nível desse Napoleão. Aí, veja bem. Eu vou só citar um artigo para vocês que foi colocado sem o Papa saber. Olha o que diz o artigo.
Primeiro, que a Igreja Romana se submete ao Estado francês. Pelo amor de Deus, o sujeito me acrescentar um artigo desse e ainda dá a entender que o Papa Pio VII tivesse aceitado um sacrilégio desse. Esse é que é o problema. Outro artigo muito perigoso. Ele diz assim, diz a concordata, o governo da República Francesa reconhece que a religião católica, apostólica, romana é a religião da grande maioria dos cidadãos franceses. Aí todo mundo ficou feliz com esse reconhecimento. Tá bom? Sabe o que o ministro da propaganda, na época era chamada ministro para os cultos, escreveu, de Napoleão? Sabe o que um ministro de Napoleão escreveu? Olha como Napoleão já colocou esse artigo aí dentro, pensando numa retórica futura. Olha o que eles se aproveitaram deste artigo para dizer o seguinte. Olha o que eles disseram. Na França, o catolicismo é na atualidade a religião dos membros do governo e não do governo mesmo. O catolicismo é a religião da maioria do povo e não do Estado. Então, quando na concordata Napoleão põe um artigo, coloca um artigo, enfia um artigo, separando religião do povo de religião do governo, do Estado, ele já está preparando o terreno para daqui a pouco ele dizer que religião do povo é uma coisa e Estado não tem religião. Ou seja, ele prepara o terreno para o laicismo, para o Estado laico, que ele vai proclamar. Olha como esse sujeito é pérfido. Não é? É um negócio de doido, gente. Aí o que acontece? O que acontece? Napoleão inventa um plebiscito e propõe ao Senado francês, não é? Uma lei para que ele seja proclamado imperador com direito com direito hereditário. Claro, o Senado aprovou. Aí o que ele faz? Ele convoca o Papa Pio VII para sair de Roma e vir à França coroá-lo. E ele ameaça o Papa. Gente, ele ameaçou o Papa Pio VII. Ele queria que o Papa colocasse a coroa imperial na cabeça dele. E aí o que ele fez para conseguir? Porque o Papa, ele na hora apresentou repugnância por isso. Ele não vou. O que ele fez? Ele mandou 6.000 homens para Roma. 6.000 soldados para Roma. Não é? Perfeito? E ele ameaçou o Papa. O Papa, a contragosto, foi preocupado com as suas ovelhas na França. Preocupados que Napoleão poderia matar os seus bispos, seus cardeais da França, alguns fiéis católicos. O Papa foi. Aí a cena nós já sabemos, né? Nós já sabemos. Não é? Tem duas versões. Uma versão que diz que ele pegou a coroa da mão do Papa. E a outra versão, que é a que eu acredito, porque o Papa já estava, né? Até a goela com ele, o Papa deu a coroa na mão dele. Para não coroar aquele ímpio. Que esta, na minha opinião, é a melhor versão. Não é? E aí, gente, o Papa volta para Roma. O que Napoleão fez? Napoleão tinha mandado 6.000 homens para Roma. Perfeito? Ele diz ao Papa que esses 6.000 homens não fariam nada.
ele estava mandando os 6.000 homens para Nápoles. Mas na verdade ele estava mandando para invadir Roma. Mas ele disse ao Papa que os soldados iam usar Roma de passagem, porque eles iam para Nápoles. Meus amigos, o Papa permitiu que os soldados entrassem em Roma. Os soldados entraram em Roma. Os soldados de Napoleão prenderam toda a guarda pessoal do Papa, prendeu todos os cardeais mais uma vez, agora do Papa Pio VII. Perfeito? E os secretários do Papa, ele trancou junto com o Papa na sala apostólica, na sala do Papa. Ficou todo mundo preso na sala do Papa. Não é? E então ele invade Roma. E aí ele manda dizer o seguinte, não é? Ele manda o oficial das tropas que estavam em Roma dizer à guarda papal: olha aqui, a partir de hoje, vocês não vão receber mais ordem do Papa, nem dos padres e nem das mulheres. Curioso, que negócio de mulher é esse? Receber ordem, que negócio é esse? Que a guarda papal recebendo ordem de mulher? Agora, muito curiosa este aviso de Napoleão, essa ameaça de Napoleão à guarda papal, porque curiosamente ele botou as parentes dele, mulheres, para serem rainhas em alguns estados. Não é? Muito curiosa essa ameaça de Napoleão. Tá, gente? Isso aí em 1808. 1808. Aí Napoleão mandou criar um jornal em Roma, Gazeta Romana. Olha o nome, Gazeta Romana. Qual foi a primeira publicação que eles fizeram? Que o Papa Pio VII tinha permitido que os guardas napoleônicos, que a tropa napoleônica tivessem libertinagens nas ruas de Roma. Porque vocês sabem, né? Os 6.000 homens entraram em Roma, gente. Eles transformaram Roma num carnaval a céu aberto. Pecados contra a impureza, contra a castidade na rua, nas praças públicas, dentro da igreja, nos altares. Fizeram o que puderam e o que não puderam. E ainda publicaram nos jornais que o Papa Pio VII permitia tudo. Olha só, permitia tudo. Entendeu como é que é? Por exemplo, eu tenho aqui a nota que o cardeal Paca, um dos cardeais romanos, em 1808, olha o que disse cardeal, que a tropa de Napoleão tinha preparado com enormes gastos, banquetes e cavalgadas, um carnaval em 1809. Regabofes, e que os regabofes e vagabundagens tinham sido permitidos pelo Papa Pio VII. E o Papa Pio VII foi obrigado a desmentir isto. E aí Napoleão ordena a prisão dos cardeais que estavam próximos ao Papa. Não é? Os padres e os bispos foram proibidos de irem para Roma. Os secretários do Papa foram presos, como eu já falei. Os territórios papais foram tomados. E o Papa Pio VII finalmente preso. Aí Napoleão não se contenta em prender o Papa Pio VII nos seus aposentos. Ele retira o Papa Pio VII dos aposentos e faz o Papa Pio VII viajar por 36 estados. Então Napoleão faz isso tudo. Mas aí, vejam bem, gente, Napoleão não durou muito tempo. O governo dele foi intenso. Ele então é proclamado imperador de Roma, da França. Ele toma os territórios papais, ele se proclama também
imperador da igreja, perfeito? Ele se dá o direito de nomear bispos e cardeais. E tudo isso, Papa Pio VI preso. Agora, só para a gente terminar, ironia do destino, em 1814, os países que ele dominou fazem uma coalizão e retiram Napoleão do poder. O Papa Pio VII, ele tem a liberdade devolvida. Napoleão volta em 1815, ele consegue, por um outro golpe, voltar. Fica pouco tempo, 3 meses, de julho a setembro, se eu não me engano, de 2015. Aí são muitos detalhes, eu posso depois ver. E ele cai novamente e finalmente ele é exilado numa ilha inglesa chamada Santa Helena. Pois bem, curiosamente, conta a história que o mesmo Papa Pio VII é procurado pela família de Napoleão, que foi exilada da França. Não só Napoleão foi exilado, a família dele também. A família de Napoleão foi exilada e a família vai... Gente, o que é o mundo? A família de Napoleão a mãe vai procurar quem? O Papa Pio VII. E o Papa Pio VII dá proteção a esta família por amor e caridade. E mais, o Papa Pio VII soube que Napoleão tinha sido exilado na ilha de Santa Helena. O Papa Pio VII mandou um padre para ir lá, para que ele pudesse se arrepender, confessar e comungar. Nós não sabemos o que aconteceu. Mas existe uma beata da igreja, Ana Maria Taide, que diz que ele teria se confessado e comungado. Não é? E ela ainda recebeu a revelação dizendo que Deus sempre permite que um ímpio destrua outros ímpios. Ou seja, Napoleão foi um castigo permitido por Deus à França. À França apóstata, à França revolucionária. Não é? Agora, como sempre acontece, Deus caiu sobre Napoleão. Napoleão caiu sobre a França e Deus caiu sobre Napoleão. E eu, sinceramente, que tento ser um católico, obedecendo às regras da Santa Igreja e tentando estimular em mim a caridade que nunca pode faltar, eu espero que Napoleão tenha se convertido. E eu espero que ele tenha se arrependido. De fato, algum gênio ele teve, aplicado ao mal. Foi um abandeirado de Satanás. Tivesse ele aplicado essa energia para reconstruir a cristandade e não destruí-la, como ele tentou fazer. Ele teria sido um grande imperador católico, como foi Carlos Magno. Ele teria sido um novo Carlos Magno. Mas ele resolveu ter sido um novo Nero. Um novo Nero, isso que ele foi. E aí, meus caros, com isso eu termino, deixando aqui o meu abraço, e feliz por pertencer ao seio da Santa Igreja Católica. Um dos únicos rasgos de sensatez que Napoleão teve foi reconhecer que a Santa Igreja Católica é invencível. É invencível. Não há jeito. Não é? Então é isto, queridos. Muito obrigado por tudo, queridos. Muito obrigado por tudo de vocês terem acompanhado nessa sexta-feira, não é, a nossa live. Muito obrigado, dedicado o tempo precioso de vocês. Muito obrigado. Espero que tenha sido produtivo para vocês quanto foi para mim. Tá bom? Então eu voltei mesmo para que a gente pudesse fechar. Tá? Fiquem com Deus. Deus proteja a todos. Que Nossa Senhora possa dar todas as graças necessárias para vocês todos se santificarem. Tá bom, queridos? Viva Cristo Rei, sempre! Um abraço, até mais!